Então vamos receber nossa amiga Vânia, que vem de Jundiaí, nos trazer palavras. Aproveite esse momento, é o momento que a espiritualidade trabalha sobre nós, para depois finalizarmos esse trabalho com o passe. E o tema é Mantendo a Fé. Seja bem-vinda, Vânia. Muito obrigada. Boa noite. Tudo bem? Boa noite para quem acompanha no Facebook também. É com emoção que eu estou aqui depois de um tempão, porque eu vim nessa casa antes do evento pandemia, porque agora tinha antes e depois de Cristo, agora tem antes e depois da pandemia, né? Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito de manter a fé. Vocês talvez estranhem um pouco quando eu começar a falar, porque eu não vou falar só sobre fé, vou falar um contexto geral que nos leva a manter a fé. Mas antes a gente precisa fazer a nossa prece de abertura. Eu convido vocês a se colocarem na melhor posição possível, a que seja mais confortável para vocês, mais confortável não só fisicamente, mas também mentalmente, espiritualmente, de forma que nós possamos permitir que a espiritualidade amiga venha em nosso socorro, nos envolva, nos abrace, nos traga energia, força, coragem, tudo aquilo que nós viemos buscar nesta casa para levar para a nossa vida, levar para os nossos lares, levar no relacionamento com as pessoas com as quais convivemos. E aí a gente vai sentindo o envolvimento gostoso do mentor da casa, dos trabalhadores que são incansáveis aqui no céu, que os nossos mentores individuais, espíritos familiares, espíritos simpáticos aos nossos esforços. E tem muito colaborador da luz aqui dentro, tanto do lado dos encarnados e muitos mais do lado dos desencarnados, dos espíritos. E nessa grande multidão que se reúne aqui em nome de Deus e de Jesus, nós nos tornamos força, nós nos tornamos luz, nós nos tornamos energia e agradecemos a Deus a oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome, pedindo a inspiração para termos esse papo na noite de hoje e sairmos daqui com mais fé. Que Deus abençoe e que assim seja, graças a Deus. Então vamos conversar um pouquinho sobre manter a fé. Eu já coloquei uma foto de uma mulher pulando no precipício, porque é para mostrar que a gente consegue. A gente já olha e diz assim, nossa, não seria capaz, puxa, que gente sem fé. A gente consegue, né? Existem precipícios e precipícios que nós temos que saltar. Eu começo com essa frase do Mestre Atisha, é um budista indiano que diz que retomou o budismo puro lá no Tibete. Olha só, ele viveu até 1054, então faz tempo demais que ele esteve por aqui nesta encarnação. E o que ele dizia? Já que o ódio é abundante nestes tempos impuros, nossa, parece que ele está falando de hoje, né? Nestes tempos impuros, vistam a armadura da paciência, libertos da raiva. Vejam bem, um monge ou um mestre budista, há muito tempo atrás, quase 1000 anos atrás, vem nos falar de paciência, de libertarmos da raiva, de vestir uma armadura, de ódio abundante em tempos impuros. Se nós voltarmos o tempo um pouco mais, 1000 anos antes, estava aqui Jesus falando com outras palavras para nós mantermos a paciência, nos armarmos de fé, de coragem, de atos de caridade. E aí o tempo vai passando e nós estamos em abril de 2022 e continuamos tendo que lutar contra os mesmos impulsos, as mesmas dificuldades morais, as mesmas lutas sociais externas à nossa vida e dentro dos nossos grupos de amigos e familiares. Ou seja, nós mudamos muito
pouco na aparência, pelo menos. Por que eu digo na aparência? Porque nós espíritas sabemos que vivemos a transição planetária e eu canso de repetir que todo mundo que me escuta falar de espiritismo ou numa palestra ou num bate-papo vai me ouvir falar: a Terra é mundo já de regeneração. E aí eu imagino os balõezinhos na cabeça de vocês pensando: a Vânia viajou, porque não é um mundo de regeneração, ainda é um mundo de expiações e de provas, e a gente vai olhar lá fora e vai ver isso na TV, na arte, na política, em todos os relacionamentos, porque as coisas continuam difíceis. Só que quando eu digo que a Terra já é mundo de regeneração, eu estou me reportando ao próprio Espiritismo, que na codificação, lá no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já dizia que os tempos eram chegados. Que tempos? O tempo de selecionar as almas que ficariam na Terra, o tempo de dividir os bons e os maus. Eu também sempre me remeto à parábola do Cristo, que fala sobre a separação do joio e do trigo. E que na bendita da parábola, que é o que me consola tanto às vezes quando eu penso nas dificuldades do mundo, é entender que nós todos somos da grande semeadura de Deus e do Cristo na terra, e que somos plantas e estamos decidindo se somos joio ou somos trigo, e que não é para colher antes de frutificar. E é por isso que as coisas parecem mais complicadas e mais difíceis, porque afinal de contas todo mundo está frutificando, todo mundo está mostrando se é joio, aquela sementinha que é venenosa, que não alimenta, ou se é trigo, aquela semente que alimenta, que fortalece e que nós consideramos como um exemplo do bem, enquanto a outra do mal, do certo em relação à outra que é a do erro. E eu digo tudo isso para que a gente comece já no estímulo da fé ao entender que tudo que está acontecendo nas nossas vidas, como indivíduos, como sociedade, como coletividade, tem razão de ser, tem sentido. E é por isso que eu trouxe a frase de 1000 anos atrás quase, falando de paciência, falando de ódio, de tempos impuros, de raiva, para que vocês entendam que o processo segue continuado, mas com a progressão dos mundos, e desde a época da codificação, a gente já dizendo, a gente não, os espíritos dizendo para a gente que o mundo já tinha chegado no seu tempo, a Terra amadureceu e a humanidade está amadurecendo. E aí a gente segue um pouquinho adiante, e o Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós que a dor é benção que Deus envia aos seus eleitos. Nossa, todo mundo sofre nessa terra, então todo mundo é eleito? Todo mundo é eleito, não tem um só que se perderá na grande criação do Pai Celestial. Ninguém. Mas o que ele está falando, que quando nós nos decidimos ser trigo, né, nós decidimos passar para o mundo de regeneração como alguém que permanece neste mundo, como alguém que, apesar das nossas boas intenções, está sofrendo, que a dor é benção. E os Espíritos explicam para nós que é mais acertado, bem dizer a Deus, quando sofremos a dor aqui, porque essa dor aqui na terra é bênção que receberemos lá do outro lado da vida, no mundo espiritual, que é o que a gente chama de céu. O espírita chama de colônia espiritual, mas genericamente falando a gente diz que é céu. Antes eu estava conversando aqui com um amigo, cadê aquele senhor que fez a cirurgia nos olhos? E aí ele estava dizendo, ele fez vários comentários, mas ele me disse assim, cadê? Eu que não estou enxergando, você viu? Ele fez cirurgia e na vista eu estava conversando com o senhor sobre isso. E aí ele disse para mim assim, é melhor resolver já, né? Porque do outro lado já está resolvido. É exatamente essa a ideia. Os espíritos até entendem que a gente reclame,
critique, glamorie. Isso prova que nós estamos em expiação e não em provas, porque segundo a descrição da diferença da expiação para a prova, que os espíritos dizem ser irrelevante saber qual é a diferença, quando nós só ficamos lamuriando, reclamando, chorando, nós estamos muito mais expiando as dores causadas outrora, sem ainda compreender o papel educativo daquela dor na nossa vida, do que nos provando, porque como o aluno na escola, ele já aprendeu, chega lá e diz assim, agora eu vou mostrar que eu aprendi. Esse não lamuria, ele vai lá e faz. Então nós às vezes lamuriamos demais, reclamamos demais da dor neste mundo, esquecendo que antes de renascermos, antes de encarnarmos, nós escolhemos a vida que temos. Claro, ninguém escolheu a roupa que ia usar hoje ou que ia jantar na noite de hoje, mas os fatos principais da nossa existência, as pessoas com as quais conviveríamos, os problemas principais que teríamos, que seriam as expiações e as provas, tudo isso a gente escolheu antes. E agora estamos lamuriando do quê? Muitas vezes, inclusive, nós lamuriamos, reclamamos, choramos por dores que não foram plantadas lá atrás em outras encarnações, mas nesta encarnação, porque as nossas imperfeições muitas vezes dão frutos imediatamente. Quantos tropeços, quantas pessoas não têm um problema respiratório porque passaram os últimos 30 anos se drogando com fumo, com um cigarro, por exemplo. Então existem várias e várias circunstâncias da nossa vida que diz, estamos aqui porque estamos expiando, estamos provando, e se nós conseguirmos tirar de letra essa experiência, nós teremos as bênçãos dos céus, teremos a recepção do outro lado da vida, sem a vergonha de olhar naqueles que nos protegeram, que nos cuidaram, que nos inspiraram durante a vida carnal. E aí o Evangelho continua nos esclarecendo e diz que uma forma de nós mantermos a paciência, porque paciência parece que é algo que se esgota tão fácil na nossa vida, não é? A gente raramente mantém a paciência por tempo suficiente. Muitas vezes a gente perde a paciência porque nós temos orgulho demais. Não cabe paciência num pote cheio de orgulho. Então, nós manteremos a melhor a paciência quando nós compararmos todas as nossas obrigações, responsabilidades, deveres, todos esses desgastes que nós temos na vida aqui na Terra, com aquilo que nós podemos chamar de consolações e de compensações. Porque eu posso dizer assim, nossa, eu queria ter mais dinheiro, e aí eu sofro porque eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar demais, esse é o meu dever. Mas quando eu olho em casa o meu marido e o meu filho, e eu digo, nossa, meu filho fez 21 anos essa semana e é um homem bom, e eu me emociono porque o meu filho fez 21 anos essa semana, ele é um homem bom, a gente só tem que pensar que isso me consola como mãe, isso me compensa enquanto uma pessoa que tem um papel dentro da sociedade, dentro da família, que casou com um homem bom, que tem um filho bom, que tem tantas qualidades assim nos relacionamentos. Enfim, se a gente for pensar no emocional, no espiritual e até mesmo no material, a gente vai botar na balança todas as nossas lamúrias e reclamações. Não se limitam a deveres, mas aquilo que a gente queria ter e não tem. Mas quando pesamos o que temos, nós vemos que as nossas bênçãos são mais numerosas do que as dores. E é por isso que eu intitulei essa nossa conversa de manter a fé, porque ter fé nos faz enxergar isso, mas também comecei tratando da paciência que nós temos que ter ao agir e viver no mundo. O fardo, diz o Evangelho,
parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. E aí eu trouxe alguém aqui encurvado e alguém aqui em posição de prece olhando para cima. Se pegássemos um saco de cimento, colocássemos o peso nesses ombros ou nesses ombros, é isso que o Evangelho quer dizer? É muito mais pesado quando a gente está curvado. É muito mais pesado quando nós estamos olhando para baixo. É muito mais fácil a gente botar tudo e se erguer e erguer a cabeça e dizer, eu vou em frente. O Evangelho nos mostra que o fardo, ele diminui quando nós elevamos o pensamento a Deus, quando nós erguemos a nossa mente, o nosso pensamento a forças superiores, compreendemos a existência de um mundo em transição, porque o estado regenerador já se aproximou da Terra, mas a humanidade está nesse vai e vem confuso entre valores. E aí a gente começa a perceber que existe, como eu falei na prece até inicial, nossa, tem Deus que nos criou, tem Cristo que veio até a Terra nos dar todos os exemplos, um monte de missionários em todos os tempos que mostraram para a gente os caminhos e nos estimularam ao desenvolvimento moral. Existem os nossos mentores individuais, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos que coadunam, que concordam, que estimulam as nossas boas causas. É gente demais quando a gente ora, quando a gente eleva o pensamento e a gente pede ajuda. É gente demais, espiritualmente falando, para nos ajudar a carregar esse fardo. É preciso ter fé para acreditar nisso. É preciso compreender aí as questões que a doutrina espírita esclarece, que são as questões doutrinárias. Lei de reencarnação, lei de liberdade, lei de livre-arbítrio e todas as leis que vão nos dando todo aquele roteiro para que a gente viva melhor e saia daqui como vencedores. Então, quando estiver com um fardo muito pesado na sua vida, lembra que o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto. Sabe? Nem que você tenha que fazer como uma mocinha aqui, colocar a mão em posição e fazer uma prece, ou orar enquanto está no seu banho, ou no seu trânsito para o trabalho, ou sentado na cama antes de dormir, mas coloca a tua mente, o teu coração, você, espírito, em conexão com Deus. Talvez a Terra, a humanidade da Terra, nunca tenha precisado tanto fazer isso como nós precisamos hoje, porque considerando, se eu estiver correta na minha interpretação de que a Terra já é um mundo regenerado, mas a humanidade está se debatendo para se regenerar e nós estamos num processo de seleção e ficaremos aqui se formos trigo, seremos levados a mundos de expiações ou até primitivos, conforme o grau de endurecimento da alma ainda para os nossos futuros, está sendo decidido agora. Se nós fizermos essa conexão com Deus, nós vamos ter uma vida mais leve e mais, vamos ajudar o próprio planeta e a própria humanidade que está sofrendo por uma carga de pensamentos deprimidos, com raiva, mágoas, medos e muito ódio dos espíritos que não querem sair daqui depois de milênios e milênios e milênios fazendo o que queriam. Então, nós temos que ser responsáveis de contribuir com Deus, contribuir com o Cristo e com a mudança do planeta, agregando bons valores, bons pensamentos, bons sentimentos e boas palavras e ações ao que é feito hoje por nós na Terra. Então, lembrem-se disso. O que é a fé? Isso aqui é conceito de dicionário puro e simples. Confiança, sentimento de crença em algo ou alguém, mesmo sem evidências que comprovem a verdade da hipótese dessa crença. Fé é algo que extrapola o que a gente toca,
o que a gente vê. Mas vocês verão agora, daqui a pouco, que o Espiritismo complementa a respeito dessa conclusão. Mas o que me importa dizer para vocês aqui? Confiar. Nós confiamos em algo ou alguém. Eu, Vânia, confio em Deus. Eu, Vânia, confio que o planeta Terra está passando por uma grande reforma e que é meu papel ser parte da solução e não do problema neste momento de transição planetária. No que vocês confiam? No que vocês têm fé? É preciso que vocês avaliem o seu coração, o seu posicionamento, a sua postura para concluir o que eu tenho fé. Tenho ou não tenho fé, aliás? Porque é fácil ter fé quando a gente acha que Deus vai nos ajudar a evitar o problema. A questão é ter fé quando o problema veio. E a gente tem que acreditar, tem que confiar, sem evidências que comprovem a verdade, se isso está acontecendo, de que podia ter sido pior, de que nós fomos fortalecidos, de que nós fomos inspirados, de que nós recebemos todo o auxílio necessário para passar por aquilo que a gente não queria ter passado, que pedimos para não passar e que aconteceu assim mesmo. Será que temos fé? Então a gente precisa avaliar o conceito nesse sentido também. Livro dos Espíritos, pergunta 1004. Resposta: a duração do sofrimento se baseia no tempo necessário a que o espírito se melhore. Obviamente, Kardec perguntou algo como: mas e quanto tempo nós vamos ter que ficar sofrendo aqui? E a resposta é óbvia: quanto tempo for preciso. Nós, espíritas, temos o hábito de falarmos uma frase que eu não sei de onde veio, de onde nasceu. É uma frase conhecida no meio espírita, que pode ser espírita ou não. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E quem escolhe o amor em primeiro lugar? Quantas vezes a gente escolhe o amor só depois que doeu muito, que machucou demais, que a gente bateu muito a cabeça? Eu sempre conto, às vezes eu conto, essa eu conto menos, que quando eu era novinha, tinha uns 14 anos, e a gente passava por uma situação na minha família que é assim, de dificuldade financeira, então eu não tinha brinco, não tinha pulseira, não tinha colarzinho, e eu fui na casa de uma prima minha que morava, já era desencarnada. Eu fui na casa dela, aqui em São Bernardo do Campo, a gente passava final de ano na casa dela, e ela tinha um porta-joias. Nesse porta-joias tinha tanta coisinha bonitinha, nossa, meus olhos cresceram, né? E eu gostei de um colar dela. E eu fiquei com o colar na mão, namorei o colar, e ela percebeu, e ela me deu o colar. Eu não tirava pra nada, e eu fui pra praia com o colar. O que aconteceu com o colar que a minha prima me deu? Não deu outra, primeira onda, o colar foi embora. Imaginem a minha frustração materialista naquele momento. O que eu fiz? Eu comecei a olhar, tentar, foi na beirada assim, eu comecei a tentar olhar se achava na areia, se catava, se não catava. Comecei, dentro do meu conceito da época de prece, eu comecei a rezar: nossa, tomara que eu ache, ai meu Deus do céu, não sei o que. De repente caiu minha ficha que eu não ia achar. Sabe o que eu fiz? Rezei e ofereci para Iemanjá. Minha família tinha uma parte lá que é umbandista, e então eu sabia da existência de Iemanjá. Gente, olha só se não é a questão da dor e do amor mais ou menos estilizada. Você primeiro pede para resolver o problema da dor. Aí quando não dá, que a dor doeu muito, que você não teve muita saída e não tem outro caminho, aí você resolve rezar pelo amor. Tipo assim, já não tem mais saída mesmo, né? Então ou eu aceito o plano B ou não vai dar certo. Claro que, ressalvadas todas as diferenças entre a realidade e o exemplo que eu me recordei agora, o fato é que nós podemos escolher o amor o tempo todo. E existem passagens até mesmo psicografadas por Chico Xavier e que se remete ao fato que a doutrina ensina que nós vamos, que a lei é de causa e efeito e não é de pena de talião.
pena de talhão é olho por olho, dente por dente. Mas quando nós aprendemos e com o amor agimos, aquilo que era olho por olho pode virar olho e colírio, porque muda tudo. O amor cobre uma multidão de pecados. Nós já aprendemos lá com os apóstolos do Cristo. Então, precisamos ver se está durando o sofrimento, é porque ainda falta melhorar. Os que se retardam não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter mérito dos seus atos. Muitas vezes Deus, que é generoso, envia os seus emissários. A gente começa mencionando o nosso mentor espiritual, nosso anjo e outros amigos da espiritualidade que nos ajudam, e eles nos dão oportunidades e premiações, entre aspas, para nos estimular a continuar a jornada, mas de um ponto em que a gente respire e diga: agora eu tenho forças para continuar. A gente vai continuar sozinho, porque é preciso ter mérito, é preciso receber aquilo que a gente construiu para nós. Então eu volto a dizer para vocês: se nós ainda estamos atrasados, se ainda estamos sofrendo, é porque não construímos mérito suficiente através das boas ações, dos bons pensamentos, através do amor, para que aquela experiência expiatória ou probatória tenha fim na nossa vida. A gente ainda não conseguiu. Só que tem um problema do ser humano. Nós temos o hábito de achar que foi meia dúzia, mais ou menos como o hábito dos nossos amigos católicos, que eles dizem lá uma quantidade de preces para pagar, né? Eu não sei como é que fala mais, eu não me lembro mais, porque eu fui católica, mas não me recordo. A gente diz: reza lá 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. A gente acha que com um determinado tempo de dor, de sofrimento, de dificuldade, vai passar tudo. Mas às vezes a gente construiu tantas vezes tanto mal, que às vezes a vida inteira, que parece que nunca termina, vai ser uma vida de expiações e provas. Porém, lembrem-se que mesmo assim o amor minimiza a dor. Então ainda vale a pena passar por isso com tranquilidade. E o Evangelho, no capítulo 8, fala sobre a verdadeira pureza. Nós ficamos buscando evoluir, nos purificar moralmente, merecer ter esse trânsito para esse mundo superior que temos expectativas de um dia viver. E aí a gente precisa de ter uma verdadeira pureza. E aí o que o Evangelho diz? Que não está apenas nos atos. Não adianta ter só a aparência de pureza. Não adianta ter só a aparência de boa pessoa. Claro que a aparência significa que você está fazendo, realizando alguma coisa. Mas não adianta você ser simpático, entregar a cesta básica e virar as costas e dizer: nossa, como estava fedendo aquele pobre. Não é caridade. Então o que acontece? Atos sim, mas pensamento também, porque quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Tudo a ver com o comecinho lá atrás, falando sobre paciência, sobre enxergar o momento evolutivo da humanidade, o momento evolutivo do planeta, e também de termos fé, que é aquela confiança até ou principalmente naquilo que a gente não vê ainda na nossa vida. Então, quer ter verdadeira pureza, faça os atos bons, mas pense de forma boa e positiva. A fé necessita de uma base, a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer, compreender aquilo que a gente está dizendo que acredita. Para crer, Evangelho, capítulo 19. Não basta ver, é necessário compreender. Como que o espírita compreende aquilo que ele tem que acreditar, que ele tem que ter fé? Ele compreende através do estudo da doutrina espírita, em que, por exemplo, o Livro dos Espíritos tem lá 4 partes, cada uma falando sobre Deus e o universo e os mundos,
sobre as questões das relações com os espíritos, sobre as leis naturais, sobre várias questões que estão divididas nas outras 4 obras básicas. Começa no Livro dos Espíritos, divide, está tudo lá. A gente vai estudando. E por que o espírita estuda na casa espírita? Porque eu não só estou lendo, mas eu estou trocando ideia com você, com o outro, com aquele outro. Nós estamos discutindo, debatendo, pensando, ampliando. E aí a gente começa a compreender por que o espírita costuma ser tão focado na sua fé e no seu comportamento. Porque ele compreendeu, porque ele estudou e porque ele percebeu que, por exemplo, lá nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele vai explicar o que é Deus. Quais são as qualidades de Deus? Puxa, quando você chega e diz qualidade é A, B, C e D, grau máximo, porque se ele tivesse 1 milésimo menos de uma qualidade, dá abertura para ter um ser superior, e este ser superior é que seria Deus. Você começa a entender que ou é top, não tem nada acima, ou algum outro ser é Deus. Percebem que o raciocínio, através do estudo, vai nos levando a compreender, e aí a gente abre a visão espiritual da nossa realidade, do que estamos fazendo aqui, e aí a gente tem uma fé mais racional, mais lúcida, e por isso a gente se abala menos. Mas eu vou contar um segredo para vocês, e me desculpem se eu estou generalizando, mas existe uma boa parte dos que se dizem espíritas atualmente que não estudam. E as consequências dessa minha frase, eu acho que todo mundo pode compreender. Se a gente tem fé, quando compreende, se a gente não compreende, a criatura crê porque tem certeza. É uma questão lógica, racional. E ninguém tem certeza porque compreendeu. Então, às vezes, eu sempre acho que a minha fé, ressalvados todos os exageros da minha expressão, abre aspas, é inabalável. Mas às vezes eu fico imaginando eu vivendo a dor de alguém, a dor do outro, eu penso, será que a minha fé seria inabalável? Então a gente precisa começar a olhar o mundo com outros olhos, sair só daqui de dentro, olhar o mundo e começar a aplicar o nosso conhecimento e se observar, porque de fato a gente só tem certeza porque compreendeu. E aí a gente tem fé. O egoísmo, Livro dos Espíritos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro não deve ser um objetivo de todos os esforços dos homens. Mas, poxa, a Vânia agora trouxe falar de egoísmo, de caridade. O que isso tem a ver com fé? E até mesmo com paciência. Tem tudo a ver. Porque a doutrina espírita, ela passa conteúdos, como Jesus passou conteúdos, que se amarram. Como que nós teremos uma luta dedicada contra o egoísmo? Como nos empenharemos na caridade? Como teremos um objetivo de nos esforçarmos à superação se não compreendermos o que estamos fazendo na Terra? Se não entendermos o momento evolutivo do planeta? Se não percebermos que Deus é Pai amoroso e só nos permite estar aqui porque aqui é a escola que nós precisamos vivenciar neste momento. Então, a gente quer um mundo melhor, mas o mundo está cheio de egoísmo, está cheio de orgulho, está cheio de raiva, está cheio de ódio, está cheio de inveja, está cheio de corrupção de valores. Como que a gente aceita isso e não percebe que existe uma parte que é responsabilidade minha, nossa? Porque quando eu aceito determinadas condutas, é porque bate aqui dentro, tem afinidade. Um exemplo qualquer, por exemplo, dependendo da linguagem
da música ou do filme que eu assisto, eu estou dizendo quem eu sou. Porque às vezes a gente vai entender, refletindo, que aquilo não presta mais para mim, porque eu já tenho outros objetivos. Mas é só uma pontuação rápida. E nós, para mudarmos o mundo mais aceleradamente, precisamos destruir o egoísmo. E só se destrói o egoísmo com caridade. Caridade é amor praticado. Para a gente ter caridade, a gente precisa acreditar em algo mais. Nem que seja que o outro sofre. E eu tenho um papel fraternal, social, de solidariedade com ele. Deus, Livro dos Espíritos, Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo de cada um ver os seus direitos respeitados. Eu acho que essa frase do Livro dos Espíritos é atualíssima. Aliás, toda a doutrina espírita é muito atual. Mas vejam uma coisa, com toda essa confusão mundial, nem me refiro ao Brasil, mas mundial, que nós temos vivido, porque parece que o mundo inteiro está de pernas para o ar, né? De repente as coisas viraram e num dia nós estamos falando de saúde e liberdade, no outro dia nós estamos lutando contra a doença, a morte e o cerceamento do teu direito de decidir as coisas que você acha melhor para você. E isso não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo inteiro. E aí a gente está falando que Deus colocou no coração do homem a regra da justiça verdadeira, direitos respeitados. É óbvio que eu tenho que respeitar o direito do outro, o outro tem que respeitar o meu direito. Mas como é que eu sei disso? Se eu me coloco na posição do outro e eu digo, se eu estivesse no lugar dele, como eu queria ser tratada? Como eu penso que eu deveria ser olhada? O que eu acredito que o outro deveria fazer por mim? E aí eu vou saber, porque a métrica para eu medir o outro nesse ponto é a métrica que eu uso para mim. A gente sai do ego e usa aquilo que é base para saber como é que a gente faz para o outro, o que é certo e o que é errado fazer para o outro. E tem mais uma coisa que é importante a gente falar. Toma cuidado, tomemos, cuidado, porque desejo de ver direitos respeitados, ok, mas a gente tem que cuidar para que os nossos desejos não sejam desejos inferiores que impactem na sociedade inteira. Motivos errados para ter desejos errados vão fazer com que o resultado atinja não o outro, mas todo mundo. Este aqui é um barco de uma humanidade só. A gente está navegando no universo. Se afundar, não tem essa de eu estou sentado naquele canto, o buraco está descelado, porque ele vai afundar. Graças a Deus, nós temos fé e estaremos mantendo a nossa fé de que este barco não afunda. Ao contrário, estamos sendo promovidos de mundo. Agora, quem é que vai ficar promovido junto como ser espiritual pertencente à Terra, mundo de regeneração? Eu não sei. Não sei nem se eu tenho condições de ficar, mas eu quero fazer todo o meu sacrifício e eu tenho tentado estimular quem participa dessas minhas reflexões para que faça o seu sacrifício para ficar na Terra também. Mesmo assim, com essa questão da justiça, nós temos a palavrinha pecado que o espírita usa pouco, mas que de vez em quando eu trago. E olha que eu descobri ontem, que pecado vem, e eu descobri sem querer, não fui pesquisar, eu vi um pequeno vídeo que eu já vou contar para vocês, e eu descobri que a palavra pecado vem do grego amartia, tá aqui como é que se escreve, que quer dizer erro, pecado e falha, que é o originado dessa palavra aqui, hamartanai, sei lá como ele fala, que é não atingir um propósito, falhar ou errar o alvo. Errar o alvo. Então, se nós estamos tropeçando e as nossas imperfeições estão aqui gritando e nós estamos fazendo as coisas erradas, nós estamos em pecado. Por quê? Não o pecado religioso, mas o pecado histórico que diz que nós ainda não acertamos o prumo da própria vida e do que nós queremos ser. E aí,
Olha essa frase. Jordan Peterson, alguém conhece Jordan Peterson? Tá aqui? Já ouviu falar? Leonardo conhece? Beleza. Ele disse ontem num pequeno vídeo. Vou contar o vídeo e daí eu vou ler a história. Aí vocês vão entender melhor essa frase aí. Ele estava contando ontem. Ele é um psicólogo clínico lá da Universidade de Toronto, psicologia analítica, social e evolucionista, e se preocupa muito com crença ideológica, personalidade e psicologia da religião. E ele estava contando, o Jordan Peterson, num vídeo, que o pai dele mora nos Estados Unidos, lá o pessoal tem armas, e o pai dele é colecionador de armas, ou foi, não sei se está vivo. Só que o pai dele só tinha arma de um tiro só. Só um tiro. E ele não entendia desde criança por que o pai dele tinha a arma de um tiro só. E o pai dele era caçador. Ele caçava para comer, não era um abatedor de animais. Então, quando ele ia para caçar um animal que alimentaria a família, o pai dele tinha um tiro na arma que ele levava. Se ele errasse, não tinha caça, não tinha alimento. E ele não entendia. Aí ele faz a reflexão em cima dessas palavras que eu falei do Amartya, errar o alvo, e ele diz assim: mirar cuidadosamente no centro de algo de maneira precisa e se alinhar a isso para que você acerte este alvo. Há uma profunda moralidade nisso. Então ele chegou à conclusão, esse psicólogo clínico, ele é famoso, ele tem reflexões muito interessantes, é um cara difícil de pegar na curva nas reflexões, ele é muito culto, e ele concluiu que ao dar um tiro só, ter uma arma de um tiro só, o pai dele, na verdade, tinha que mirar cuidadosamente, alinhar aquela posição, aquela arma, aquele tiro, aquele foco, para ele acertar. E isso tem valor moral. Esquece o pai, esquece a arma, esquece a caça. Tem valor moral, porque se eu quero mudar, eu tenho que focar para eu não pecar, que é errar, falhar, não atingir o propósito. Para a gente manter a fé, nós temos que saber qual é o nosso alvo. E o nosso alvo hoje na Terra, cada um tem o seu particular, mas o nosso alvo na Terra é o alvo de permanecer num mundo de regeneração, de ser parte da reconstrução desse planeta. E não dá para fazer isso sem mais amor, sem mais paciência, sem mais tolerância, sem mais coragem, sem mais vontade, sem mais fé e paciência. Acho que paciência eu já falei. Foco. Foco. Nós temos que ter foco. E aí, cadê? Eu termino lendo para vocês uma pequena psicografia dessa pessoa, Márcio Rogério Rori, que eu tenho o prazer de ter como amigo, médium, muito sério, muito responsável, que trabalha lá em São Bernardo do Campo. E em fevereiro de 2019, antes um ano quase da pandemia, de tudo que nós estamos passando no mundo, ele psicografa José de Arimateia e ele divulgou a mensagem que eu vou ler para vocês e que acidentalmente, abre aspas, fecha aspas, porque somos inspirados para trazer aquilo que a gente precisa trazer. Eu encontrei a psicografia dele e trouxe para ler para vocês. Vejam se a psicografia do Márcio, pelo Espírito José de Arimateia, não tem tudo a ver com o que nós estamos convidando todo mundo a fazer e que ele já estava nos preparando a ter condutas melhores durante todo o tempo de dor e sofrimento que a humanidade tem passado nos últimos meses e anos. Eu vou ler para vocês, se vocês me permitem. E diz o Espírito de José de Arimateia:
Aproxima-se o momento onde todos os operários do bem trabalham corajosamente nas bases que edificarão a nova Jerusalém. Estejam preparados para o testemunho em nome da verdade e do amor. Forças inacessíveis à compreensão humana ameaçam o equilíbrio do planeta, e os homens de bem serão chamados ao sacrifício doloroso de si mesmos. Não mais a perda do corpo que tomba e confunde-se com o pó da terra, e sim de si mesmo, na luta contra o orgulho e o egoísmo que corroem os costumes e elevam à categoria de vitorioso o fracassado sistema de valores que baliza o comportamento do homem comum. É momento de colher as espigas amadurecidas e lançar ao fogo do recomeço aquelas que resistem ao aperfeiçoamento espiritual. Sereis como estranhos, condenados pela multidão enlouquecida, que sem perceber as algemas do comportamento que lhes comprometem o equilíbrio íntimo, bradarão por uma liberdade enganadora, mentirosa. Será preciso calçar as mesmas sandálias humildes de Jesus para que a rudeza do caminho não vos arraste para o turbilhão de incertezas e desânimo que intoxicam a sociedade moderna. Silenciem diante do sarcasmo do mal, mas deixa a tua boca falar das promessas de Deus para os que possuem ouvidos de ouvir. Não vos assusteis, não estareis sozinhos. Potências celestiais estarão à frente da batalha, mas somente os soldados corajosos e devotados é que receberão as honras de estarem diante da presença do Senhor, recebendo dele o influxo de serenidade e confiança que vos transportará aos novos tempos. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Amor e sabedoria serão os arrimos e a bússola nessa dolorosa travessia pelo deserto da incompreensão, do escárnio e do desprezo por parte daqueles que acreditam impedir a chegada da aurora do novo mundo. Armemo-nos de compreensão, perdão, mas, sobretudo, de fé, sendo mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. E eu espero que com essa mensagem vocês percebam que tudo que me inspiraram a dizer aqui hoje é que nós somos guerreiros do novo tempo. Nós somos lutadores da luz. Nem toda guerra e nem toda luta é ruim. E a covardia, a omissão, a conivência com o mal, elas são provas de que nós não estamos prontos para regenerar. Então, descubram qual é o alvo de suas vidas, descubram o foco, mantenham esse foco, trabalhem por isso e a gente vai ter o prazer. Assim eu tenho certeza pura e plena de nos mantermos na Terra, um mundo de regeneração. E eu deixo essa mensagem como prece final, se você me permite, Ângela, porque eu acho que ela, mais do que qualquer outra palavra, tem que
tocar as nossas almas e a gente carregar embora para casa. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine, que os bons espíritos amparem, protejam, inspirem e fortaleçam vocês todos. Que assim seja.